Boa noite, boa noite. Seja muito bem-vindo a esse sábado, mais um tempo de Conferência Onda Dura. Abra sua Bíblia, se você estiver aí, lá no livro de Atos, no capítulo 16, versículo 22. Atos 16, 22. Você ainda tem fôlego para tudo que Deus vai fazer essa noite? Que eu quero compartilhar com você é muito breve, muito simples. E eu até tentei dar uma teimada com Deus. Eu falei, Jesus, me fala algo um pouco mais inovador, um pouco mais diferente. Mas sabe quando o Espírito Santo te incomoda e deixa muito claro que era exatamente isso que nós precisávamos conversar hoje? Então faz algum tempo que eu tenho orado para que essa mensagem simples e breve entre no seu coração e gere uma mudança prática e real. Então vem comigo, Atos capítulo 16, versículo 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por terem havido crido em Deus. Baixa a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar? Espírito Santo de Deus, o Senhor é o protagonista dessa noite. Nós temos fome e sede pela revelação da Tua palavra. E nós compreendemos, ó Pai, que se não for o Senhor, nada pode acontecer em nós. Então eu peço, Espírito Santo, que o Senhor fale com cada um que está aqui e aplique essa mensagem à realidade, à necessidade de cada um. Não permita que saiamos da mesma forma como entramos. Fale com intensidade e de maneira específica ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe, você não precisa ser um historiador, um sociólogo ou uma pessoa muito, muito atenta para perceber algo na sociedade. Nós vivemos um tempo em que existe uma grave, séria, aparente e extremamente visível crise na família. Talvez na sua você já tenha boas memórias. Por famílias desestruturadas, nós vemos indivíduos desequilibrados. E aí indivíduos desequilibrados que por sua vez constroem outras famílias desestruturadas. Nas famílias mesmo nós vemos portas abertas onde acontecem graves cenas de abuso, de violência, conflitos, intrigas. Você pergunta para alguém o que foi que aconteceu e vai tentando descobrir mais a fundo e descobre que na verdade a causa tem muito a ver com a família. Pessoas marcadas pelo seu contexto familiar, pessoas com crises de identidade, pessoas que chegam à beira da morte ou então
caminham diretamente para a morte, tirando sua própria vida por causa de sérios e graves problemas na família. Famílias disfuncionais, onde homem é mulher e mulher é homem, onde não existe funcionalidade, onde não existe educação de filhos com base na palavra. Pessoas que crescem com uma péssima referência de pai, e aí padecem com a dificuldade de entender a paternidade de Deus. Pessoas que crescem sem compreender e sem ser instruídos nos princípios bíblicos e acabam se aventurando nas ciladas mais complicadas da vida. Escolhas tortuosas. Muitos até nasceram num contexto religioso, nasceram dentro da igreja, quase foi parido no altar. Mas ainda assim não viu o Espírito de Deus se movendo na sua casa. Sabe, falar de família é um assunto extremamente espiritual. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Nesse texto que nós lemos, nós vemos a história de um carcereiro. O que tinha acontecido é que Paulo e Silas, eles recém tinham libertado uma escrava, que ela estava possessa por um espírito de adivinhação. E rapidamente, os donos daquela escrava, percebendo que iam perder o lucro com aquilo, levam Paulo e Silas até as autoridades, e eles são presos, eles estão na prisão. E ali havia um carcereiro responsável por vigiar para que ninguém fugisse, fazendo o seu trabalho. E a palavra nos conta que naquela noite, enquanto Paulo e Silas cantavam, oravam e cultuavam a Deus mesmo naquela situação, acontece um terremoto, as portas da prisão são abertas, e apesar de nenhum preso fugir, o carcereiro, obviamente, se coloca no lugar dele, ele fica desesperado. A palavra nos diz que ele pega a espada e está pronto para tirar a própria vida. Não sei se você sabe, mas nesse contexto, se o carcereiro deixasse escapar algum preso, ele precisava pagar com a própria vida. Mas se você entende um pouquinho de psicologia, se você não entende, vou te contar. Ninguém chega no ato do suicídio, ninguém chega na beira da morte assim de uma maneira tão efetiva, se não existe também outras questões por trás. Nessa situação, para ele não precisar pagar por aquilo, ele poderia ter pensado num plano, fugido ou qualquer outra coisa. Agora, chegar a realmente quase tirar a própria vida, isso nos revela algo sobre ele. Isso nos revela que provavelmente, mesmo sem nós sabermos exatamente a história, até o nome desse carcereiro, nós podemos entender que existiam uma série de questões emocionais que travavam a sua vida ou, no mínimo, o incomodavam. E se incomodavam ele, provavelmente isso não está tão distante da realidade da sua família. Porque a gente não é um ser isolado nesse mundo. Com essa atitude a gente já consegue sacar um pouquinho o perfil desse cara e o perfil da família dele. Então esse cara, ele chega diante da morte. E diante da morte ele faz a pergunta mais importante que um ser humano pode fazer, que é: Senhores, ele chega para Paulo e Silas e fala: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Eu cheguei diante da morte, eu preciso de uma resposta, o que eu devo fazer para ser salvo? Talvez na cabeça daquele carcereiro passou que recém ele tinha ouvido a escrava falando que aqueles caras, eles apontavam sobre um tal caminho da salvação. Talvez ele estava prestando atenção nas músicas, nas canções, nas orações. Talvez ele já estava por dentro que ali na prisão, de repente, tinha uma atmosfera diferente, algo acontecendo. E naquele momento, Paulo e Silas pregam o evangelho para aquele carcereiro. Algo poderoso acontece porque, de fato, ele limpa os ferimentos deles, como quem mostra real arrependimento, se batiza. E Paulo olha para ele e diz: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Muitos encaram esse texto de uma maneira muito equivocada. Encaram como se fosse uma promessa, como se fosse algo automático e que valesse para todas as pessoas. Quando eu me converter, automaticamente toda a minha família será salva. Não.
Estudos indicam que provavelmente Paulo estava dando uma palavra específica e pessoal para aquele carcereiro, porque realmente é o que acontece depois. A casa dele se converte. Mas o que Paulo está querendo dizer é assim: ei, Deus te livrou da morte. Perceba, nenhum preso fugiu, Deus está cuidando de tudo. Deus te deu uma nova chance, você ouviu do Evangelho que era tudo que você precisava. Agora, vamos compartilhar isso na sua casa. Então o carcereiro, como um homem, se posiciona e deixa o Evangelho entrar na sua família. Então Paulo e Silas vão até a casa dele e pregam o Evangelho. O Evangelho não entra por osmose na sua família. O Evangelho não entra por coincidência ou de maneira automática. É preciso haver pregação do Evangelho. E o carcereiro, que é aquele que prende, logo ele se torna aquele que é a porta para que a sua família fosse liberta. Deixa eu te dizer algo. Quando Deus pega alguém de jeito, e talvez isso aconteceu com você, Ele está de olho em todo mundo que está à sua volta. Você é a porta. Você é o meio de comunicação, você é a conexão, você é um mensageiro, você é uma abertura para que o Evangelho entre na sua casa, entre na sua família. Isso aconteceu com outros exemplos na Bíblia. Timóteo, hoje à tarde mesmo a gente ouviu, ele ouviu da sua avó e ouviu da sua mãe sobre o Evangelho. Ainda nesse capítulo 16, em Atos, no versículo 14, a gente ouve que Lídia, ela ouviu do Evangelho e toda a sua casa entregou a vida a Cristo. Crispo, que era um chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. Existe algo que Deus quer fazer na sua família. Olha aqui para mim. Não estamos mais falando do carcereiro, não estamos mais falando de Lídia. Existe uma porção que Deus quer derramar. Existe algo que Deus quer fazer na sua família. Eu não sei qual é o seu contexto. Eu não sei qual é a sua realidade. Mas existe algo que Deus tem para fazer através de você na sua realidade, na sua casa, no seu lar, na sua família. E talvez você está me olhando e falando: pô, mas toda a minha família já conhece Jesus. Meu pai é pastor, meu bisavô é missionário, toda a minha família já conhece Jesus. Talvez então Deus quer trazer despertamento. Talvez então Deus quer te preparar para a família que você vai construir. Talvez Deus quer trazer encorajamento, salvação. Eu não sei qual é a sua realidade. Eu quero te contar brevemente a minha. Na família onde eu nasci, eu fui a primeira de que eu conheci, que conheceu Jesus. Eu nunca ouvi falar nem de um primo distante, de um vô distante, de um tio distante que tinha entregado a vida a Cristo. E no início foi muito difícil, os meus pais não gostavam da ideia, tinham medo que eu me tornasse uma evangélica fanática. Mas eu tive uma conversão tão real que eu lembro de uma primeira conversa que eu tive com os meus pais. Eles estavam querendo me proibir de ir para a igreja, de viver com Jesus, mesmo morando em outro estado, e eu morava já aqui em Joinville, eu conheci Jesus na onda. Eu lembro que a minha mãe me ligava e dizia: você está nessa igreja aí? Pode ir embora para casa que eu não quero você nessa igreja. Era muito difícil os primeiros dias. Eu lembro de um dia que orando o Senhor me falou: você precisa ter uma conversa sábia com seus pais. Os meus pais vieram lá do interior do Rio Grande do Sul até aqui, porque eu falei que era um encontro muito importante, que eu precisava ter uma conversa com eles. Queridos, eles vieram. E eu lembro que eu falei: pai, mãe, eu honro vocês, vocês são autoridade na minha vida. Tudo que eu sou eu devo a vocês, mas eu preciso contar o que aconteceu comigo. Eu conheci Jesus, mãe. Eu conheci Jesus, pai, eu quero viver para isso. E aos poucos eu comecei a me posicionar com sabedoria, sem desonrar meus pais. Aos poucos eu comecei a compartilhar a minha vida, eu fui mostrando Jesus. Aos poucos eu comecei a ganhar credibilidade. Minha mãe me ligava e falava: filha, eu não sei o que eu faço com a tua irmã, que ela está namorando um menino aqui, não é legal. O que eu falo para ela? De repente meu pai me ligava e falava: filha, dê um BO aqui com a tua mãe, o que tu faria no meu lugar? Sabe quando você começa a ganhar credibilidade? Eu lembro que nas últimas semanas,
Muita coisa começou a acontecer e muitas coisas ainda vão acontecer, eu ainda vou vir aqui contar para vocês. Eu já tive a oportunidade de batizar 2 pessoas da minha família e recentemente eu estava na sala da minha casa orando, falando, Senhor, qual que é o próximo passo? O que eu preciso fazer? O que cabe a mim? É tão difícil, longe deles, em outro estado. O que cabe a mim além de orar? E o Espírito Santo falou comigo, comece a discipular os seus pais, regularmente, toda semana. Marque um horário fixo e comece a ler a Bíblia com eles. Comece a falar da palavra. Eu fiz isso toda semana. Eu pego uma chamada de vídeo no WhatsApp com a minha mãe, em outro horário com meu pai, e nós lemos a Bíblia juntos. Esses são os passos que Deus tem me dado. A pergunta que eu te faço é, o que Deus tem te pedido para a sua família, na sua realidade? Talvez você não sabe porque você nunca perguntou. Pergunte. Eu já ouvi pais que se converteram através de filhos aqui na Onda Dura me dizendo, Cal, eu comecei a ter curiosidade de frequentar um culto porque eu via minha filha lendo a Bíblia em casa todos os dias. Às vezes é algo simples. Pergunte ao Espírito Santo o que cabe a mim. O que eu posso fazer para gerar vida na minha família hoje? A questão é, você tem uma responsabilidade. Abrace essa responsabilidade. O carcereiro se posicionou como um homem. Se você não se posicionar na sua casa, a mídia vai se posicionar. Se você não se posicionar na sua casa, amigos da sua família vão se posicionar, outros vão se posicionar. Se a sua família não conhece Jesus, escute isso, parece muito óbvio, mas isso tem que arder no seu coração. Você precisa ganhar a sua família para Jesus. Aproveite todas as oportunidades. Natal, você tem que levantar a mão e falar, eu vou orar antes da gente comer. Você tem que abraçar as oportunidades, pregar o evangelho, dar bom testemunho. Se você ainda não casou, escolha muito bem com quem você vai casar. Se prepare para construir uma família debaixo da vontade de Deus. Você tem que ser a vovó mais crente quando você for uma avó. Outra coisa, maridos, o que a Bíblia fala sobre vocês? Vocês são cabeça, sacerdote. Quanta mulher tem padecido porque tem homem igual banana? E eu não falo isso na minha experiência, eu falo isso com autoridade na palavra de Deus. Maridos, amem suas mulheres. Tratem-as de maneira honrosa como a parte mais frágil. Se posicione na sua casa, seja homem. Tome as decisões, busque o Senhor, ouça de Deus as direções para sua casa. Mulheres, baixa a bola que você é igreja, não é Cristo. Você é corpo. Você deve se sujeitar com honra. E se o seu marido não conhece a palavra, não obedece a palavra, ganhe ele em silêncio. Com uma conduta respeitosa. Filho, obedeça e honre seus pais. Não fale com seu pai de qualquer jeito. Ele não é seu parceiro, não é tuas negas, como dizia minha mãe. Trate a sua mãe com respeito. Seja sábio. Não seja um crente estúpido, seja sábio, honre e obedeça a seus pais. Pais, não irritem seus filhos, mas instrua no caminho do Senhor. Não perca as oportunidades, como nós ouvimos hoje à tarde com o pastor Lipão. Para finalizar, eu não sei o que Deus pode fazer através da sua família e a partir da sua família. Eu sei que foi a partir da família de Lídia e a partir da família do carcereiro, que o cristianismo, a primeira igreja implantada, surgiu na Europa. Você sabia disso? A igreja de Filipe foi através da conversão da casa de Lídia e através da conversão da casa do carcereiro, Paulo implanta a primeira igreja na Europa. O evangelho chega lá com força. Eu não sei o que vai acontecer a partir da sua. Talvez não seja tão rápido como a história do carcereiro, assim do dia para a noite. Na minha não está sendo nada rápido. E às vezes me custam algumas lágrimas e alguns preços. Mas eu creio que se Deus me pegou, o interesse dele não é só em mim. Deus quer fazer algo na minha família.
Deus quer fazer algo na sua família, nos seus filhos, na sua mãe, no seu pai, na sua esposa, no seu marido. Não desista, acredite, porque nós vemos uma crise na família, nós vemos uma crise familiar, mas nós temos a solução. É o Evangelho transformador de mães, transformador de pais, transformador de filhos, transformador de realidades na sua casa. Eu não sei o que você vai fazer com isso. Eu não sei o que o Espírito Santo vai te conduzir a entender especificamente. Eu sei que existe uma solução para a crise familiar e essa solução está em Cristo Jesus. Ouça dele o que cabe a você, porque essa transformação começa em você. Ouça dele. Se você não sabe qual é o seu passo, pergunte. Mas eu realmente desconfio que você já sabe muito bem como fazer. A Bíblia dá conselho para quem é filho, a Bíblia dá conselho para quem é marido, para quem é mãe, dá conselho de todas as maneiras. Você já está muito bem aconselhado pela palavra de Deus. Para vivermos os atos, transforme a sua família. Jesus habita em você. Isso é tudo o que você precisa. Deus te abençoe.